fechar os seus olhos, querido. Aleluia, aleluia. Uou, uou, aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, você pode orar um pouco em outras línguas nesse momento. Shidekei etenema sobrobobobos. Redakai edenere brada caso madakai edenere bras. Ruto kotenem renamiara la brada kato dororobros. Reke tenemanaya sobrobokotenem renamiere le brese que tenere ramas. Shuko samanaya de que tenere bras. Rokota na mamamas. Oh! Te adoramos, Jesus. Erguemos as nossas vozes a Ti, Senhor. Pai, somos gratos a Ti. Obrigado pela liberdade que nós temos, Pai, de exaltar o Teu nome nesse lugar. Obrigado pela liberdade do Teu Espírito, Senhor, em se mover em nós e através de nós. Somos gratos a Ti, Senhor, porque essa é uma noite de grandes milagres. Essa é uma noite, Pai, onde iremos receber da influência da Tua palavra e do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Oh, rendemos graças a Ti. Quantos podem dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus mais alto aí, irmão? Aleluia, você pode sentar. Aleluia, obrigado, gente. Que maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém aqui, irmãos, que também está extremamente feliz pela volta do nosso paizão e da Mamalu? Aleluia, você pode dizer comigo: paizão, nosso coração está alegre demais pelo seu retorno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Falar para você, irmão, você é muita responsabilidade ministrar aqui na frente do paizão, do pastor Jorge. Imagina no retorno. Ai, meu Deus do céu. Glória a Deus, mas é sempre, irmãos, um prazer enorme poder estar em casa, poder estar aqui com você. Também receber de uma palavra poderosa hoje à noite. E eu creio, irmãos, que o Senhor já começou a fazer grandes milagres. Amém? Aleluia, aleluia. Que oportunidade maravilhosa, irmãos. Ontem nós tivemos uma aula de campo da matéria evangelismo. E tem algum aluno do Rema aqui, irmão? Ô, glória, bênção demais. Ontem tivemos a oportunidade de fazermos essa aula, irmãos, aula de campo, aula na prática da nossa matéria evangelismo. Estamos chegando ao final. Amanhã já é a última aula, né, desse período, desse semestre. E eu creio, irmãos, que essa escola tem mudado mesmo as nossas vidas. Estou muito feliz em estar com você aqui hoje à noite. Coisas estão borbulhando no meu coração. E eu creio que nós vamos sair daqui de uma forma completamente diferente. Amém? Eu quero, irmãos, desde já indicar para você 3 livros que eu lembrei quando eu separava aqui alguns textos, livros que me influenciaram demais. E o primeiro deles, irmãos, é esse livro do irmão Kenneth Hagin, chamado Novos Limiares da Fé. Eu não sei se você leu, mas esse foi o primeiro livro do irmão Kenneth Hagin que eu tive a oportunidade de ler lá em 98. Ainda, né? Eu recebi emprestado. O segundo livro que eu li do irmão Hagin foi o Nome de Jesus. E depois foi esse aqui. Redimidos da miséria, enfermidade e morte. Maravilhoso, irmãos. E eu acredito que nós iremos ministrar um pouco em cima dele. E também, irmãos, quero indicar o livro Crescendo Espiritualmente. Aleluia. Não sei você, irmãos, mas eu sinto a grande necessidade de continuar crescendo e avançando. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, diga comigo, a bênção de Abraão, aleluia, chegasse aos gentios.
em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Sabe, irmãos, esse é um texto que fundamentou a minha vida, irmãos, onde eu tenho tido a oportunidade de poder caminhar, irmãos, e receber coisas poderosas através desse texto. Eu lembro que quando nós chegamos em São Mateus, no ano de 2016, e nós começamos, irmãos, as primeiras reuniões, muita gente chegava para nós perguntando: que igreja Verbo da Vida é essa? É uma igreja batista? É uma igreja, sei lá, uma Assembleia de Deus? É uma igreja tal, a igreja tal? Não, é Verbo da Vida, irmão. Se você não conhece ainda, é melhor você escrever, porque com certeza você vai conhecer. Aleluia! E não somos, irmãos, nós temos uma identidade, uma identificação, amém? Nós somos reguianos, somos da fé, irmãos. Eu lembrei também de um tempo, lá em Caruaru, acho que você já deve saber, eu sou lá de Caruaru, né? Aleluia, glória a Deus. O pastor Jorge tem uma teoria, diz que o Éden foi ali próximo do bairro do Salgado, lá em Caruaru. Aleluia, tem muitas histórias para contar. Mas, irmãos, eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos com o departamento de jovens lá em Caruaru, e nós fizemos alguns acampamentos. E um desses acampamentos eu tive a oportunidade de ter o pastor Humberto Albuquerque como preletor. E eu lembro, irmãos, que numa conversa, a gente sentado na beira da piscina, eu queria, na verdade, expressar para ele que eu já lia um pouco, né? Já tinha lido alguns livros. E eu falei para ele assim, eu disse: pastor, eu já li vários livros do irmão T.L. Osborne. Eu já li Curar Enfermos e Expulsar Demônios, A Mensagem que Opera. Eu já li Ajunta-te a Esta Carruagem, Ganhando Almas, Conquistando Almas, né? Conquistando lá fora onde os pecadores estão. E ele olhou assim para mim e disse: rapaz, muito bom. Agora deixa eu te perguntar, você já leu todos os livros do irmão Reagan? Eu falei: não, ainda não. Ele falou: então você está errado, porque você não está em outro ministério, você está no Verbo da Vida. E eu quero dizer para você que se você é do Verbo da Vida, você deveria ler todos os livros do irmão Reagan, porque a nossa fé, a nossa doutrina é baseada, irmãos, nesses livros. E nós tivemos um grande fundador, nosso apóstolo Bud, que veio aqui para o Brasil trazer e estabelecer a palavra da fé. E nós somos aqueles que estamos dando continuidade à palavra da fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esses livros, eles verdadeiramente, irmãos, mudaram a minha vida e eles continuam, irmãos, tendo muita influência, muita coisa tem sido transformada, continuando lendo esses livros. Quando nós chegamos em São Mateus, irmãos, para abrir uma igreja, uma nova obra aqui no estado do Espírito Santo, eu deixei de ser aquele que recebia, aquele que sentava nas cadeiras, irmãos, e sempre tinha uma palavra poderosa como essa, recebendo com irmãos, para ser também aquele que iria dar dessa palavra para os irmãos sem receber muito. Então eu agora tinha uma responsabilidade de me encher sozinho com a palavra e estar cheio dessa palavra, irmãos, para poder entregar ela para outros. E eu quero dizer para você, irmãos, que permanecer firmado nessas verdades, em tudo aquilo que nós recebemos, querido, como verdade da palavra, foi o que fez com que uma igreja estivesse estabelecida naquele lugar e com que a nossa vida, irmãos, prosperasse em Deus, continuássemos crescendo no Senhor e víssemos a palavra da fé em operação muitas vezes. Aleluia! Quando o apóstolo Paulo, irmãos, escreve no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo se fez maldito por nós, irmãos, significa que não existe mais maldição que possa querer vir sobre as nossas vidas. Nenhum tipo de maldição, irmãos, seja hereditária ou qualquer outro tipo de maldição que queira vir sobre nós ou permanecer, porque a verdade da palavra é que Jesus tomou as nossas maldições, enfermidades, irmãos, tudo aquilo que poderia vir como algo ruim para as nossas vidas, Jesus tomou sobre ele para que nós possamos viver a vida dele aqui nessa terra. Aleluia! Quantas pessoas chegavam para nós, irmãos, perguntando: pastor, você não vai fazer nenhuma campanha? A gente não vai subir um monte, descer num vale, não existe nada desse tipo. Vamos fazer um final de semana, a gente faça uma fogueira, escreva os nossos pecados. Sabe, irmão, Jesus, ele levou na cruz do Calvário os nossos pecados, nos perdoou, irmãos, com o preço do seu próprio sangue. E isso está disponível, irmãos, é de graça para nós. Você precisa receber e aceitar tão grande salvação.
Aleluia! Não existe mais maldição alguma sobre a nossa vida, irmãos. Não importa se o seu avô morreu daquele jeito, se a sua mãe ou seu pai morreu do mesmo jeito. Chegando em você, irmãos, você tem um DNA divino aí. Aleluia! Não existe maldição nenhuma, querido, que possa vir, estar ou permanecer sobre você. Tudo é quebrado, irmãos, a partir do momento que nós recebemos da vida de Jesus Cristo. A vida abundante que Ele disse que veio para dar. Aleluia. Você não deve, irmão, ser intimidado por absolutamente nada que o diabo queira levantar ou fazer diante de você. Porque ele é um inimigo derrotado e a Bíblia diz, irmãos, que se ele vem por um caminho, ele vai fugir por muitos outros. Aleluia. 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 Tem muito crente ainda, irmãos, vivendo com medo de uma tal de retaliação, que até hoje eu não descobri como é que é. Aleluia. Glória a Deus. Estava dando aula, irmãos, lá em Campinas, da matéria Cristo é aquele que cura. E nós, irmãos, tínhamos marcado de fazer uma cruzada, uma campanha de cura. E um irmão chegou para mim em sala de aula e disse, pastor, muito bom, eu vou estar presente, mas o senhor não tem medo da retaliação? Falei, não, eu sou crente. Aleluia. Sabe, eu sou crente. Não importa, irmãos, como, de que maneira o diabo tenta se levantar. A verdade da palavra é que ele tem medo e ele foge de nós. Aleluia. Quem deve estar intimidado, irmãos, por nós é o diabo. Aleluia. Ele que tem medo, irmãos. Ele que fuja, ele que faça cara feia. Ele que fica completamente endemoniado. Aleluia. Você pode dizer comigo, não existe nenhum tipo de maldição sobre a minha vida. E a igreja, irmãos, nesse contexto de Gálatas, ela foi firmada nessa verdade, nessa palavra. E eu queria que você lesse um pouquinho antes comigo aí em Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 1. Algo muito interessante. Do verso 1 ao verso 4, olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aleluia. Paulo está trazendo uma exortação, porque, irmãos, eles estavam, depois de ter recebido a palavra da fé, se sentindo intimidados a voltarem às velhas práticas da lei. E Paulo, irmãos, está trazendo essa exortação. Olha, vocês receberam o Espírito mediante a pregação da fé. Aleluia, diz comigo, eu recebi o Espírito mediante a pregação da fé. Aleluia, glória a Deus. Nós recebemos, irmãos, o Espírito mediante a pregação da fé. E essa fé, irmãos, a palavra da fé, ela nos identifica. Ela é um rótulo para nós. E nós devemos ser orgulhosos, irmãos, de sermos aqueles que portamos a palavra da fé. Sabe, irmãos, existem muitas denominações, cada uma de uma forma, de um jeito, irmãos, talvez com uma responsabilidade no corpo de Cristo. Mas eu quero dizer para você que nós, como igreja Verbo da Vida, como ministério Verbo da Vida, nós somos os detentores da palavra da fé. E se o nosso apóstolo veio para o Brasil, irmãos, com a grande responsabilidade de trazer para esse continente, para essa nação, a palavra da fé, essa responsabilidade para sobre nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Devemos ter orgulho, irmãos, de abrir a nossa boca e dizer, olha, eu me identifico, eu sou da palavra da fé. Aleluia, nós somos aqueles que falamos e vemos as coisas acontecerem diante de nós. Quando a gente estuda um pouco, irmãos, e até parece que está em sala de aula, mas eu quero continuar falando.
Quando a gente estuda um pouco, irmãos, sobre maldições da lei, você vai perceber que a maldição da lei ela era dividida, irmãos, basicamente em de três formas, com três características específicas. E esse livro, irmãos, Redimidos da Miséria, Enfermidade e Morte, trata exatamente sobre isso. E o irmão Hegel, irmãos, ele nos ensina que morte era morte espiritual, porque o homem estava separado, estava distante de Deus. E essa era uma faceta, irmãos, da maldição da lei que vinha sobre os homens. Era separação, distância entre o homem e Deus. Uma outra coisa, irmãos, que era maldição da lei, era todo tipo de doença e enfermidade, como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28, ao qual diz que até mesmo aquelas que nem estão escritas nesse livro da lei, iriam vir sobre os desobedientes da lei. E também, irmãos, todo tipo de miséria, todo tipo de falta, todo tipo de escassez viria sobre aqueles que não obedecessem à lei, que não obedecessem à palavra do Senhor, irmãos, trazida por Moisés no monte. Aleluia. Então os homens, eles eram separados de Deus. Eles eram enfermos, irmãos, por causa da maldição da lei. E eles estavam debaixo de uma pobreza, irmãos, de falta, de escassez por não cumprirem aquilo que a lei dizia. E a Bíblia diz, Paulo está dizendo, irmãos, que nós fomos resgatados dessa maldição da lei. Aleluia. Sabe, irmãos, em nós opera a vida de Deus. E a Bíblia diz que nós fomos reconciliados com o Senhor, irmãos. Hoje nós possuímos, irmãos, a própria vida de Deus em nós. Ele tomou a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele continua dizendo, vós sim que noutro tempo não ereis povo, mas agora sois o povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é o povo de Deus, irmão. Você é filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos um com Ele, somos uma nova criação do Senhor. Possuímos a unção do Santo, irmãos, a mente de Cristo. E o próprio Jesus disse, olha, as minhas palavras estão sendo entregues a vós. Se você for colocar diante até de autoridade naquele momento, será dado para você o que você precisa falar. Aleluia, irmãos. Fomos aproximados. Somos filhos, somos da família da fé. Aleluia. Aleluia. E sabe, irmãos, nenhum sentimento mais de tristeza, de abandono, nenhum sentimento de solidão, de estar sozinho, pode estar mais sobre a nossa vida, irmãos. Nenhum tipo de pressão ou depressão do inferno pode ter poder mais sobre você, porque nós temos um Deus, temos um Pai, irmãos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida, irmão. Foi cancelado a falta de paternidade sobre nós. Nós temos um pai, irmãos. E o Senhor ainda foi maravilhoso e ainda nos deu um pai. Para que a gente possa sentir, ter a oportunidade de abraçá-lo fisicamente. Aleluia. Mas sabe, irmãos, esse poderia ser o maior problema do ser humano. Alguém poderia ter, irmãos, milhares e milhares e milhares de dólares, desfrutar de todos os prazeres possíveis, mas sentir, irmãos, uma falta, um vazio tão grande no seu coração que nada poderia suprir. Mas isso foi suprido em Deus, irmãos. Jesus Cristo supriu a falta que havia em nós. Jesus Cristo trouxe, irmãos, da sua vida. Ele pagou o preço por mim e por você, cravando o escrito de dívida que era contra nós, da cruz do Calvário, irmãos. Despojando todo o principado e potestade publicamente. Os expôs ao desprezo, irmãos. Se Jesus fez isso com o diabo, por que a gente fica dando moral para ele? Se Jesus desprezou, irmãos, por que ainda tem gente com medo dele? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, uma vez eu acordei de madrugada. E são algumas experiências, irmãos, que eu nem conto muito. Mas eu vi um bicho preto.
Lá, irmão, no canto, se mexendo. E eu falei, irmãos, obrigado, Senhor. Porque tudo que o diabo merece é o meu desprezo. Nada mais do que isso, irmãos. É tudo que o diabo deve ter de você é desprezo, querido. Aleluia. Lembro de outros momentos, irmãos. Agora, recentemente, quando estava para dar aula lá em Mimoso do Sul. Nos dias, na verdade, no dia da viagem, um dia antes da viagem, irmãos, eu estava com a minha neném, minha bebezinha, que devia ter aproximadamente uns 6 meses, agora, recente, na época de viajar, de dar aula, e eu estava com ela no hospital, a Romana não podia ir, tinha que trabalhar, e o quadro, irmãos, que o médico estava com ela, com as coisas, só eu podia entrar. E aí o médico olhou para mim e disse, olha, ela está com um quadro de bronquiolite. Eu falei, como é que é isso, doutor? Me explica aí. Ele disse, olha, é um vírusinho que vai até o brônquio, e ele vai lá direto, cara. E é algo assim terrível, porque não tem o que fazer. Eu, como assim, doutor? Ele disse, olha, não tem o que fazer. A gente tem que cuidar, tratar, tentar dar alguns medicamentos para poder reduzir os sintomas, mas a gente não tem muito o que fazer, não. Eu falei, pois eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que fazer. Aleluia! Glória a Deus! Outra vez, irmãos, nós estávamos em casa e de repente, do nada, a Romana começou a passar mal e começou a ficar branca, bem mais do que ela já é. E aí ela foi tendo aquelas doenças de velho. Não, assim, é lá do Nordeste. Né? E lá foi ruim, né? Não, doença de velho de lá, não dos capixaba. Entendeu? Você já ouviu falar escurecimento de vista? Ela foi tendo escurecimento de vista. E aí, irmãos, mas deixa eu falar um negócio para você. Pensa no trem do inferno, irmãos. Porque, querido, era palpável. Do mesmo jeito, irmãos, que nós temos a sensibilidade com as coisas do Senhor e nós podemos, irmãos, verdadeiramente sentir a presença. E você deveria ler um livro, irmãos, do Kenneth Hagin, chamado A Tangibilidade do Espírito. E ele trata, irmãos, exatamente sobre você ter a capacidade de discernir e até mesmo chegar a tocar no sobrenatural. O sobrenatural se manifestando de uma forma física, irmãos. Nós sentíamos ali no nosso quarto, irmãos, aquela presença, aquela opressão do inferno. E arrumando com aqueles sintomas e a pressão parecia que estava baixando. E sabe, irmãos, nós nos levantamos, nós demos as nossas mãos e eu declarei, irmãos, a palavra da fé que eu aprendi. E eu abri a minha boca e eu disse, olha, diabo, espírito de enfermidade, eu dou uma ordem a você. Não existe legalidade sobre a nossa vida, aquilo que você está operando é algo ilegal nesse lugar. E eu dou uma ordem, eu declaro em nome de Jesus, sai agora! E sabe, irmãos, de uma forma instantânea, a Romana foi melhorando, a cor foi voltando, não sei como, mas ela foi melhorando de cor. E aqueles sintomas, irmãos, foram embora de uma forma instantânea. Sobre a nossa filha, irmãos, antes de viajar, nós demos a nossa mão e nós declaramos cura sobre a nossa filha, querido. Porque quando os médicos não têm o que fazer, quando a medicina não sabe mais o que fazer, irmãos, nós lembramos que nós possuímos a palavra da fé. Lembramos de Isaías, capítulo 53, versículo 4, Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades da cruz do Calvário. Eu sou curado, irmãos. Eu sou sarado. Não pode existir doença sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. E se de alguma forma, irmãos, algum tipo de negligência foi responsável de vir doença sobre mim, Pai, Senhor,
eu mudo de direção, eu peço perdão ao Senhor, eu mudo hoje. E a partir daquele momento, querido, você vai ver a palavra operando em seu favor. Aleluia. Sabe, irmãos, nós construímos a nossa casa dessa forma. Aleluia. Nós construímos a nossa casa, queridos, lá em São Mateus. E eu tive a oportunidade de dar a primeira enxadada naquele terreno. E tudo foi chegando de uma forma sobrenatural, irmãos. Nós ganhamos 2 lotes para poder fazer a nossa casa. Nós ganhamos, irmãos, o projeto, o pastor Wellington fez todo o projeto da nossa casa, ele ofertou em nossa vida, queridos. E eu quero agradecer publicamente, pastor. Nós ganhamos, irmãos, todo o material da nossa casa com preço de custo. Ganhamos 1 ano e meio de pedreiro e de ajudante. E assim, irmãos, todas as coisas foram chegando, foram acontecendo. E até que nós tivemos a oportunidade de entrar na nossa nova casa. Mas, irmãos, muita coisa ainda estava por fazer. A nossa escada era uma escada, irmãos, toda de cimento, que todos os dias a gente tinha que jogar água e varrer, irmãos, por causa da poeira que tinha dentro de casa. Até que a gente comprasse todo o granito e colocasse o granito na escada. Mas sabe, irmãos, nós nunca negligenciamos o poder da unidade, da concordância. E sabe, querido, você deveria aprender mais sobre isso. Eu sei que você sabe, ou você deveria praticar mais sobre isso. E nós, irmãos, dávamos as nossas mãos dentro da nossa casa e nós agradecíamos ao Senhor. Enquanto só tinha colchonete naquela sala, nós dizíamos: Pai, muito obrigado pelo nosso sofá. E nós chamamos e nós dizemos: sofá, venha para essa sala em nome de Jesus. O seu lugar é aqui, nós em cima dele. Aleluia. Chamando as coisas, irmãos, que não são como se já fossem. Nós somos da fé, irmãos. Essa palavra nos pertence. Você precisa falar fé. Você precisa declarar fé. Aquilo que a Bíblia diz, irmãos, e ver o poder operando através de você. Aleluia. O Senhor nos deu, irmãos, poder de conquistar as coisas. Poder de governar sobre elas. Se tem algo, irmãos, que eu aprendi durante esse tempo, é que tudo aquilo que eu possuo, que eu não exerço autoridade, irmãos, se torna uma vergonha para mim. Aleluia. Tem gente que ama ter filho, sonha ter um filho, mas tem um filho e não corrige. Tem um filho e não exerce autoridade sobre ele. Aleluia. Tem uma empresa, tem um negócio que você não governa, você não domina, você não gerencia aquilo. Tudo que foi dado a você como presente da parte do Senhor, que você não exerce o governo e a autoridade que deveria, irmãos, se torna uma vergonha para você. Porque nós fomos criados para exercer domínio, governo, autoridade, irmãos. E a sua palavra tem que ser como um decreto no reino espiritual. Aleluia. Na verdade, irmãos, o crescimento espiritual está totalmente envolvido com o quanto nós temos da palavra e praticamos ela. Aleluia. Isso é um termômetro, irmão. Muitas vezes a gente pensa que por ter o rema, queridos, o que é uma grande bênção, você deve ter mesmo. Mas eu quero dizer para você que não é só receber a palavra, mas é praticar tudo aquilo que você já tem. Tudo aquilo que você já recebeu. Uma irmã chegou para mim recentemente e disse: olha, pastor, o que nós vamos fazer daqui para frente? Eu falei: do que você está falando, irmã? Porque eu já fiz o rema, pastor, e agora? Não, porque a gente fez o rema 2 anos, deu certo? E agora? Porque assim, eu não sei, pastor, parece que está faltando alguma coisa. Eu disse: você tem razão. Está faltando você praticar tudo aquilo que você aprendeu. Porque eu sei que isso você ainda não faz, isso você ainda não faz, isso na sua vida você também não fez. Então pratica aquilo que você recebeu. Mas se você sente necessidade, eu acho que você deveria se matricular uma vez mais. Faz de novo. Eu fiz o rema 3 vezes em São Mateus, irmão. Estava lá toda a aula. Toda a aula, irmãos, assisti várias matérias. Pastor Leandro, eu não perdi uma. Rapaz,
Aleluia. Você acha que sabe sobre vida de louvor? Escuta a aula do pastor Leandro, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, para você pensar em achar alguma coisa. Fruto do Espírito está desviado, irmão. Aí a gente escuta o pastor Leandro falando que jejuou quase a semana toda, irmãos. Eu falo para você. Falei, Senhor, tem de misericórdia de mim. Paz. Exercendo, irmãos, o fruto. Não comendo doce durante a semana. Não comendo fritura. Aleluia. E eu falei num grupo aí, vou falar de novo. Se eu ver bebendo refrigerante na minha frente, irmãos, eu vou corrigir. Ai, 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 ai. Mas, pastor Leandro, aí vem, pastor Leandro, estou em jejum quase uma semana. Eu falei, meu Deus, preciso me converter de novo. Aleluia. Mas, queridos, isso é algo maravilhoso, irmãos. Essa palavra que nós possuímos, ela não tem preço. Você jamais vai conseguir comprar essa palavra, irmãos, porque ela veio de graça para nós. Verdadeiramente, irmãos, não existe preço ou valor que poderia mensurar o quanto que essa palavra é para nós, irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E Paulo fala aqui, irmãos, o apóstolo Paulo fala que a bênção de Abraão veio para nós. E nós precisamos ter um pouco de consciência, irmãos, da manifestação dessa bênção sobre as nossas vidas. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis, capítulo 26. Glória a Deus. O livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 1. Diz assim, sobrevindo fome à terra, diga comigo, a terra. Isso significa, irmãos, que era uma fome onde toda a terra estava experimentando. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estávamos em São Mateus, irmãos, e mediante a pressão, o diabo, ele vem, irmãos, falar no teu ouvido e dizer assim, será que aquilo que você está fazendo está certo mesmo? Será que tudo que vocês estão fazendo está certo? Será que tem alguma coisa? Será que o tempo já chegou? Será que não está na hora? Talvez, quem sabe? Aleluia. Infelizmente, irmãos, ainda muitos crentes têm se movido por causa da pressão. E sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi com o nosso paizão é que toda vez que você age debaixo de pressão, você vai precisar se arrepender e voltar para o lugar de início, irmãos. Para o centro da vontade do Senhor. Você nunca foi chamado para viver por pressão ou tomar decisões debaixo de pressão. Mas especificamente, irmãos, debaixo da direção do Espírito. E o Senhor claramente está falando aqui para Isaque, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 3, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Sabe, irmãos, verdadeiramente, eu sei que é comum nós falarmos que Abraão é o pai da fé, mas a verdade não é bem essa. A verdade é que Abraão é o nosso pai pela fé. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Amém, gente? Mas o Senhor está dizendo que existe uma confirmação para um juramento. E você deve lembrar, irmãos, que Deus tinha aliança, uma grande aliança com Abraão. Não é à toa, irmãos, que o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus, em sua genealogia, era filho de Abraão, filho de Davi.
Havia, irmãos, preceitos e coisas da aliança que estavam se cumprindo em Jesus Cristo, irmãos. A aliança feita a Abraão, irmãos, se encaixa em Jesus. A aliança feita a Davi se encaixa em Jesus também. E eu quero te lembrar que nós somos um com Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Versículo 4, continua dizendo assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Irmãos, Deus está falando mais uma vez exatamente aquilo que ele tinha dito a Abraão. Olha, Abraão, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoadas, benditas, abençoadas. E Isaac, irmãos, estava vivendo num tempo de seca. E eu preciso que você pare para pensar um pouco comigo, irmãos. Porque tempo de seca é igual a tempo de falta. Tempo de seca é tempo de escassez. Tempo, irmãos, onde as coisas não estão acontecendo. Não existe uma perspectiva boa diante de um tempo de seca. Mas aí onde é que está, irmãos? Porque nós nunca fomos chamados para viver de acordo com aquilo que está acontecendo aqui na terra. Quando nós entendemos que nós somos embaixadores da parte de Cristo Jesus, irmãos, precisamos entender que independente de qualquer tipo de pressão que nós possamos estar vivendo, irmãos, seja econômica, seja qualquer outro tipo, queridos, nós dependemos e vivemos por leis espirituais. E são elas quem nos rege. Vai comigo aí para o versículo 12. Vê o que diz aí, capítulo 26, versículo 12. E diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, diz comigo assim, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o o abençoava. E no versículo 13 diz: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Aleluia. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Sabe, irmãos, eu não vou pregar sobre a inveja gospel, né? Nenhum tipo de vingança, nem coisa desse tipo. Mas o importante, irmãos, é você reconhecer a bênção do Senhor que opera sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que no tempo de seca, irmãos, no tempo de falta, no tempo de escassez, Deus aparece para um homem chamado Isaque, para confirmar um juramento que já tinha sido feito antes. Deus está dizendo: ei, Isaque, deixa eu te falar uma coisa, eu já falei sobre isso antes, você faz parte desse negócio. Então, do jeito que eu disse ao teu pai, eu vou fazer contigo. Ei, não sai do lugar que eu disse para você ficar. Não é tempo de mudar, porque é um tempo de seca, é tempo de obedecer e ver a palavra entrando em movimento e em operação. E a Bíblia diz, irmãos, que no mesmo ano, num ano de seca, num ano de escassez, num ano onde as coisas não estavam acontecendo, a chuva não estava caindo, as plantas não estavam florescendo, irmãos. Naquele mesmo ano, o homem ficou riquíssimo, por causa da bênção do Senhor que operava sobre a sua vida. Não importa, querido, quem está do seu lado, se faz a mesma coisa, se tem o mesmo empreendimento, se é, irmãos, o mesmo negócio, não importa, não interessa. Se a bênção do Senhor estiver operando sobre a sua vida, se você é filho de Deus, se você é herdeiro da promessa, o homem tem que ficar riquíssimo. A bênção tem que se manifestar, meu querido. Tem que acontecer. Pastor, eu estou no lugar de obediência. Olha, a perspectiva não é boa, as coisas não parecem que vai mudar para melhor, irmãos, e infelizmente essa é a nossa realidade mesmo. Mas eu quero dizer para você que independente do que está acontecendo por aí, irmãos, a bênção do Senhor, ela continua operando sobre a sua vida. A bênção do Senhor, ela continua aí, irmãos, ela continua em manifestação. Se você anda em obediência, se você está ouvindo a voz do Senhor, se você não está se movendo por pressão, vai acontecer. A palavra vai se manifestar, irmão. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Essa palavra tem que se manifestar, meu querido. Aleluia, aleluia. Volta comigo para Gálatas, no capítulo 3. Vai comigo para o versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz: de Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E no versículo 29, Paulo diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deixa eu te falar, irmãos, tem muito judeu batendo no peito, irmãos, dizendo: eu sou descendência de Abraão. Tem muito judeu, irmãos, que rejeitou a Cristo, que não o considera como sendo filho de Deus, Jesus de Nazaré. Batendo no peito, irmãos, dizendo: eu sou diferente, eu sou uma raça completamente diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, todo aquele que o recebe, recebe com ele poder para se tornar filho de Deus. E Paulo está dizendo, irmãos, que se nós somos um com Cristo, nós somos herdeiros segundo a promessa. E do jeito que Deus falou para Isaac, dizendo: não sai do teu lugar por causa da pressão, permanece onde você está, porque eu vou fazer o meu juramento se cumprir na sua vida. Eu quero dizer para você, irmãos, não saia do seu lugar por pressão. Não faça o que você não tem que fazer por causa da pressão. Permaneça firme na fé, irmãos. Permaneça declarando a palavra. Permaneça, irmãos, firmado onde o Senhor te plantou. E o Senhor vai cumprir, irmãos, a bênção dele na sua vida. Aleluia. O Senhor vai manifestar, irmão, sobre a sua vida. Aleluia. Sabe, irmãos, você precisa mesmo. E é importante, muitas vezes, irmãos, nós fazermos uma autoanálise. Sabe, irmãos, isso é bíblico. Julgue o homem a si mesmo. E você deveria fazer esse tipo de oração. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda e nos auxilia em todas as nossas fraquezas. Julgar a si mesmo, irmãos, de alguma forma. Senhor, talvez exista algo, Pai. Será que eu ainda preciso tomar algum tipo de decisão? Será que eu preciso tomar algum posicionamento? Será que ainda existe alguma coisa que não te agrada, Senhor? Como eu posso melhorar? E sabe, irmão, deixa eu te dar uma grande revelação. Deus, Ele não vai esconder isso de você. Se Ele não falou ainda, ou você já ouviu e Deus está com um outdoor muito grande te mostrando e você ainda não quis ouvir? Se não é o caso, irmãos, com certeza Ele vai te falar. Certa vez Jesus encontrou um jovem e o jovem disse para Jesus: tudo que você falou, eu tenho praticado desde a minha mocidade. Honrar pai e mãe é comigo mesmo. Praticar a lei, eu pratico. Tudo isso, Jesus, que você falou, para mim é fichinha. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus o amou. Não é que Jesus, de alguma forma, disse: vou passar a perna agora. Não, irmãos. A Bíblia diz que Jesus o amou. E disse: apenas uma coisa te falta, para que você possa entrar nesse tempo e nesse período que você está buscando. E não, irmãos, não sendo pouco, Jesus ainda disse: vai e depois vem e segue-me. Do mesmo jeito, irmãos, que ele fez com Mateus,
Do mesmo jeito, irmãos, que ele fez com Pedro, dizendo, olha, daqui por diante vou fazer de você pescador de homens, vem e segue-me. Jesus o estava convidando pessoalmente para ser um seguidor dele. Será que de alguma forma, irmãos, ainda poderia haver alguma coisa que Jesus dissesse para nós? Olha, ainda uma coisa te falta. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que essa igreja é um grande celeiro de muitos e muitos ministros, irmãos. Muitos e muitos grandes homens da fé, pregadores, irmãos, poderosos. Mas não só pregadores, como grandes homens e mulheres do Senhor. Que verdadeiramente, irmãos, estão e irão transformar essa cidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, desse tipo de posicionamento. Sabe, paizão, enquanto o senhor compartilhava algumas coisas comigo, veio muito forte no meu coração. Que verdadeiramente é um novo tempo para essa igreja. Sabe, paizão, Deus, ele já compartilhou contigo tantas e tantas coisas que talvez nós não tivéssemos ainda condições de colocar em prática a visão tão grande que Deus já compartilhou contigo. Talvez tantas coisas nós, como igreja, ainda não tivéssemos a estrutura de colocar em prática, mas o tempo de colocar todas essas coisas em prática está chegando. Sabe, paizão, tudo aquilo que Deus compartilhou contigo, toda a ampliação de visão, como se isso fosse, parece uma coisa até impossível. Mas de tanto que Deus tem ampliado a tua visão para a obra dele ser realizada, o tempo de colocar em prática chegou. E sabe, irmãos, nós como igreja, Verbo da Vida no estado do Espírito Santo, irmãos, devemos alargar as tendas. É tempo, irmãos, de ficar as estacas mais longe, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque está chegando um tempo de colocar coisas novas em prática. Coisas que nós ainda não vivemos, está o tempo de vivermos. Coisas novas, um novo tempo, uma nova estação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho muita expectativa. Muita expectativa, irmãos, nesse novo tempo do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Olha para a pessoa mais perto de você e diz para ela, é um novo tempo, é uma nova estação. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Volta comigo, irmãos, para a gente finalizar uma vez mais em Gálatas, capítulo 3, no verso 1. E eu quero só compartilhar mais um detalhe contigo. Livro de Gálatas, capítulo 3, no verso 1, Paulo diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Outra versão diz até quem enfeitiçou, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha para mim, irmãos, somente até aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, a fé, a pregação da fé foi ensinada e foi pregada para vocês. E por causa dessa pregação da fé, o Espírito foi dado e recebido por vocês. Paulo está dizendo isso, irmãos. Vocês receberam o Espírito após receberem a pregação da fé. Está comigo, irmãos? Mas eu quero te refrescar a memória. Como que os nossos queridos e amados irmãos receberam o Espírito na igreja de Atos? E os nossos batuqueiros aí podem subir para a gente batucar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero lembrar para você, irmãos, como que nós recebemos o Espírito. Como que ele foi derramado para a igreja. E eu lembro, irmãos, pelo menos de 3 momentos bem específicos que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Lá no livro de Atos. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, irmãos, que eles estavam reunidos e o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, irmãos. Ei, querido, olha para mim. A Bíblia está falando sobre uma manifestação do Espírito Santo que pode ser sentida e ouvida.
E não somente sentida e ouvida, mas eles tiveram a oportunidade de ver sobre cada um deles uma tocha, irmãos, uma língua de fogo repartida sobre cada um deles. E aquilo foi um marco, irmãos, da igreja. Cada um deles tiveram as suas vidas transformadas. Eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que eles tanto oravam em outras línguas. E eles, irmãos, estavam falando a ponto de outros ouvirem em seu próprio idioma. A Bíblia também fala, irmãos, em Atos capítulo 10, que Pedro estava na casa de Cornélio. E sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro estava pregando a palavra da fé. E Pedro diz no versículo 38, olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda parte pregando, curando, libertando os cativos e oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. E enquanto, irmãos, Pedro pregava, é quase um trava-línguas, né? Enquanto Pedro pregava, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo caiu sobre eles. Eu não sei como é isso, irmãos, mas eu sei que é possível. O Espírito Santo cair sobre eles, irmãos. E eles, irmãos, começaram a orar em outras línguas. E eles profetizavam, irmãos, cheios do Espírito Santo, cheios do fogo de Deus. Diz, irmãos, em Atos capítulo 19, que Paulo chegou até aquela região de Éfeso e havia ali 12 discípulos, irmãos, homens que já tinham ouvido falar de Jesus. Mas Paulo diz, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Que eles disseram, olha, nós nem ao menos sabemos que existe um Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, impondo as suas mãos sobre eles, eles receberam, irmãos, o Espírito Santo. Deixa eu lembrar uma coisa, querido, para você. Você é ungido do Senhor. Deixa eu te lembrar uma coisa, irmãos. Você pode impor as suas mãos sobre alguém e essa pessoa receber o Espírito Santo de Deus. Pessoas ainda são batizadas com o Espírito Santo, irmãos, quando nós impomos as nossas mãos. Eles tanto oravam em línguas quando eles profetizavam. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que nós conquistamos com tanto esforço. Essa igreja, irmãos, é uma igreja onde o Espírito Santo se manifesta de uma forma genuína e plena. Sabe, irmãos, a presença do Senhor, ela é manifesta nesse lugar de uma forma abundante, irmãos. E isso é algo, irmãos, que nós não vamos perder. Nós pregamos a palavra da fé, irmãos, mas aqui não existe o time daqueles que são da palavra, ou o time daqueles que são do Espírito. Não, irmãos, nós somos da palavra e nós somos do Espírito. Nós somos da palavra e somos do Espírito. Nós pregamos e ensinamos, mas nós nos movemos, irmãos. Nós, irmãos, amamos os dons espirituais. Nós profetizamos. Nós, irmãos, operamos no dom de revelação. Nós, irmãos, operamos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Nós somos irmãos da fé, mas nós amamos o mover do Espírito. Nós somos da fé, mas nós amamos o mover do Espírito. Nós dançamos, irmãos, nós corremos. Nós nos alegramos no Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, existem muitas igrejas por aí onde as pessoas não podem experimentar esse tipo de coisa. E sabe, irmãos, o Senhor irá te usar, irá nos usar como um grande avivamento para a sua igreja dos últimos dias. Você pode ficar de pé, irmãos, porque nessa alegria existe uma alegria, nessa igreja existe uma alegria. A alegria do Senhor, irmãos, ela habita em nós. Nós pulamos, nós saltamos, nós nos alegramos, irmãos, nós nos movemos no Espírito.
de colher o que plantou. A nova estação chegou. Um novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. É chegado um novo tempo, o tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. E nada pode me parar. 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 Por isso eu danço. Por isso eu canto. Por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada em Chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Um novo tempo que vai trazendo aceleração